E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí mais uma aula do canal JV. Hoje é um pouquinho diferente da maneira como vocês estão habituados a ver as aulas aí. Estou fazendo um teste com a mesa digitalizadora, que eu faço as videoaulas do canal Matemática Descomplicada. Quem quiser dar uma conferida lá no outro canal, vou deixar na descrição do vídeo aí o link. Bom, pois bem, hoje eu vou falar a respeito de amperagem e voltagem, ou corrente e tensão. Algumas pessoas conhecem como corrente e... cadê o mouse? Tá. Algumas pessoas conhecem como corrente e tensão, outras conhecem como amperagem e voltagem. Quando eu estou falando amperagem, e eu estou falando voltagem, é um nome popular, é um nome comum que as pessoas conhecem. E então eu vou falar aqui a respeito do nome correto das coisas. Então eu vou falar a respeito de corrente e tensão. Desculpa um pouco a caligrafia aí, pessoal, mas eu ainda estou pegando o jeito de escrever com a mesa digitalizadora. Pois bem, a corrente nada mais é do que a amperagem. Você fala, sim, mas para muitas pessoas pode parecer esquisito. Então, quando eu estou falando a respeito de corrente, estou falando de ampere. E ampere é representado pela letra A. E quando eu estou falando a respeito de tensão ou voltagem, eu estou falando a respeito da letra V. Então, se eu pegar um carregador de celular, por exemplo, e analisar lá que ele tem 5 volts e ele tem, vamos supor, sei lá, 2 amperes, então eu estou falando que a tensão dele é 5 volts e a corrente dele é de 2 amperes. Então, se você tiver, por exemplo, esses power bank aí, enfim, se tiver alguma coisa que use bateria e que o consumo de carga seja de 1 ampere, então significa, lógico, lembrando dos 5 volts. Então eu sei que esse carregador aqui ele dá e sobra. Se você tiver aí seu 1 ampere e o carregador for de 2, significa que ele vai carregar numa boa. Agora, se for o contrário, então se você tiver o carregador que trabalhe com 1 ampere e o telefone com 2, então telefone com 2 e o carregador com 1, o que vai acontecer? Seu carregador vai esquentar. Se o carregador não for de boa qualidade, ele vai chegar até queimar, de tanto você insistir na carga. E seu telefone ele vai levar muito mais tempo que o normal para carregar. Se você ficar forçando o telefone enquanto carrega, dependendo do telefone, ele vai até falar que está carregando e vai descarregar. Aí você fala, mas como assim? Sim, o telefone ele vai consumir mais do que o que ele está recebendo. Então, quando o seu telefone fizer esse tipo de defeito, você já sabe o que acontece. Seu carregador ele está mandando menos energia que o telefone suporta, que o telefone precisa para funcionar. Agora a questão da tensão. O telefone, estou usando o telefone porque é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal. O telefone ele tem um sistema de proteção contra curto-circuito. Então, se o carregador estiver um pouco acima dos 5 volts, ele vai continuar carregando, porém, esse sistema aí ele acaba sendo acionado. Se for uma coisa muito alta, ele acaba segurando aí para não queimar. Mas enfim, agora eu vou explicar para vocês qual é a diferença de corrente e tensão. Então, deixa eu apagar aqui e fazer uma leve observação. Então vamos pensar o seguinte: se eu estiver falando que eu tenho a tensão aqui, vamos pensar como se fosse um cano. Se eu estiver olhando, fiz um corte no cano, então eu estou olhando o cano aqui. E eu pensar que esse cano ele representa 5 volts, eu vou usar a tensão dele comparado como se fosse a medida do cano, a bitola. Então, estou olhando aqui, 5 volts. Se eu tiver um outro cano, por exemplo, um cano com 10 volts, é um cano com o dobro do tamanho. Então vamos imaginar que
tá o dobro do tamanho, tá? Tô fazendo a mão livre, mas vamos considerar que ele tá com o dobro do tamanho. Então o que acontece? Se eu tiver passando água dentro desse cano, na capacidade total dele, dos 5 volts, a quantidade total de água eu posso chamar de corrente, certo? Pensa, corrente, que é o que passa. E tensão, pensa naquele negócio. Você ouve falar que a pessoa está tensa, a pessoa está nervosa. Então, quando a pessoa está tensa, a pessoa está, sabe, dura, estressada. Então, exatamente isso. Quando eu falo corrente, é a quantidade de água que passa por dentro do cano. E quando eu falo quantidade de água que passa por hora, então aqui o ampere ele é medido por hora. E a tensão é a quantidade de água que passa por vez. Aí você fala, tá, mas são basicamente a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Olha só. Deixa eu apagar aqui que eu preciso de mais espaço. Então, se eu estiver falando a respeito da corrente. Imagina que eu tenho uma caixa d'água e nessa caixa d'água, vou fazer um desenho aqui da caixa. Tá, tô olhando a caixa de lado, tá, pessoal? E eu tô olhando essa caixa, então, com um cano que está passando aqui. Então, eu tô olhando aqui o cano. Então, tá passando água aqui dentro para encher essa caixa. Ignora a posição que está o cano, tá? Só pensa nesse detalhe. Se eu tiver uma quantidade de água passando aqui nesse cano, vamos pensar que esse cano aqui fosse o cano dos 5 volts. E a medida dele, dos 5 volts, fosse de 1 ampere, e essa caixa ela fosse 5 volts, e ela fosse de 10 amperes, quanto tempo eu ia precisar para encher essa caixa? Então, passando a quantidade de água no limite do quanto cabe aqui dentro, eu ia levar 10 horas para encher essa caixa. Então, pensando aí, 5 volts, que é como se fosse a bitola do cano, né? A espessura do cano, a grossura do cano, quanto passa de água. E o ampere é a quantidade de água que passa. Então, vou continuar mudando aqui os conceitos para usar a analogia. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou falar então que o ampere, representado pela letra A, eu vou chamar ele de litro. O ampere seria os litros, né, de água que passam por hora. Vou pensar então que a voltagem ou a tensão são correspondentes aí à espessura do cano. Então, bitola do cano. Então, se eu tiver, voltando para o exemplo da caixa d'água, falando que essa caixa d'água ela é 5 volts e ela é 10 amperes, e eu tiver mandando 5 volts aqui, que é o cano. Então, lembrando que tá mão livre aqui, então vai ficar bagunçado mesmo. Tá mandando aqui, tem 5 volts aí como a bitola do cano. Como se fosse 5, sei lá, 5 polegadas vai o cano. Se eu sei que a quantidade de água que passa por hora é de 1 litro, lembrando que eu tô considerando que 1 litro é a mesma coisa que 1 ampere, tá, pessoal? Então, estou usando outras unidades aqui para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Deixa eu apagar um pouco aqui essa bagunça. Então, se eu estou usando essa ideia, quanto tempo eu vou precisar para encher essa caixa? Na primeira hora vai ter... Opa! Na primeira hora... Oh, caramba! Tá. Na primeira hora vai ter
1 ampere. Na segunda hora, vai ter 2 ampere. Sendo assim, na 10ª hora, vai ter 10 ampere. Então, vou precisar de 10 horas para encher essa caixa aqui. Agora, se eu tiver uma outra situação que for a seguinte, eu tenho uma outra caixa, 5 volts também, 10 ampere, e daí eu tenho um cano que ele manda 5 volts também. Então, tá aqui a água passando, sentido da água passando, e a quantidade de água que eu consigo mandar aqui seja maior. Em vez de eu conseguir passar 1 ampere por hora, eu consigo passar, vamos supor, 5 amperes por hora. Então, significa que eu preciso apenas de 2 horas para conseguir encher essa caixa d'água. Então, eu vou usar agora como se fosse uma bateria, a bateria de um carro. Então, eu tenho a bateria de um carro aqui. Essa bateria ela é de 60 amperes. Então, tá aí. Vou fazer um negócio mais bonitinho. 60 amperes. Aí, nessa brincadeira, eu tenho um carregador que ele consegue mandar 6 amperes. Ele consegue mandar 6 amperes por hora. Então, 6 amperes por hora. Quantas horas eu preciso, então, deixar carregando para que dê os 60 amperes aqui? Lembrando que a bateria do carro trabalha com 12 volts. E lembrando, considerando aqui, que o meu carregador também seja 12 volts. Se eu sei que carrega 6 amperes por hora, eu vou precisar de 10 horas para carregar. Porque na primeira hora eu tenho 6, na segunda eu tenho 12, na terceira eu tenho 18, na quarta eu tenho 24, na quinta eu tenho 30, olha só. Se na quinta hora eu tenho 30, então na 10ª hora eu tenho 60 amperes aí. Então, a ideia de corrente é essa. Agora a ideia de tensão, ela é muito tranquila. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que quando você vai fazer a ligação de alguma coisa, se você colocar uma tensão maior, você queima. No caso da corrente, não necessariamente. Porque a corrente é o quanto você vai levar de tempo para carregar ou para alimentar um dispositivo. No meu caso aqui eu estava falando da bateria. Mas vamos pensar o seguinte. Então você tem lá uma televisão. Ela não é bivolt, ela trabalha só com 110 volts. Lá eu estava falando de corrente contínua. Agora eu estou falando de corrente alternada. Já explico as diferenças aí para quem não sabe, caso não saiba. Então, se eu pegar e colocar 220 volts aqui, dentro da televisão que só trabalha com 110, eu vou queimar, porque ela trabalha com muito mais. Por isso que quando cai um raio, acontece alguma coisa, os eletrodomésticos que estão ligados, ou eletroeletrônicos que estão ligados na tomada, queimam por causa disso. E no caso, então, se a energia acabou e voltou com uma tensão muito baixa, vamos supor, a luz fica oscilando, fraquinha, essas coisas, o motor da geladeira está esquisito, a televisão desliga e liga. Se você pegar o multímetro e ligar na tomada lá para você medir, você vai ver que tem bem menos que os 110 volts para a televisão funcionar. Salvo algumas exceções aí que tem uma margem de funcionamento. Alguns aparelhos antigamente eles tinham uma margem. Inclusive, se você pegar os aparelhos de hoje em dia que eles são bivolts, vocês vão ver que tem essa informação. Então, por exemplo, você olha lá, ele está escrito assim, de 90 a 240. Então, se a energia estiver, por exemplo, na casa do 127, que é o que a gente chama de 110, e ela oscilar, ela chegar na casa dos 100, chegar na casa dos 95, o dispositivo continua funcionando, porque nesse caso ele começa a funcionar a partir dos 90. E, por exemplo, a fonte de computador, que ela tem o que a gente chama de PFC ativo, as fontes boas. O PFC ativo, o que ele faz? Ele reconhece quanto tem na rede elétrica e comuta para 127 ou 220, ou
como alguns possam estar acostumados a ouvir, 110 e 220 volts. Então, ele começa a trabalhar na faixa dos 90, se tiver discriminado lá 90, e se você estiver lá trabalhando com 127, a energia, sei lá, der um pico, subir para 180, como a fonte tem PFC ativo, ela vai comutar sozinho e o computador continua funcionando. Então, é mais difícil de queimar um computador quando usa uma fonte boa por esse motivo, que muitas pessoas falam como fonte gamer. Não necessariamente, você pode ter uma fonte PFC ativo para servidor, então não necessariamente é um computador para jogo, a fonte. Mas enfim, o vídeo está ficando extenso, espero que vocês tenham entendido aí o conceito de corrente e tensão ou de amperagem e voltagem. Eu vou fazer um outro vídeo na sequência, que eu vou falar a respeito de ligação em série paralela. Vou fazer um outro vídeo que eu falo a respeito de corrente contínua, corrente alternada. E, bom, é isso daí, pessoal. Então, se você estiver chegando agora, por favor, se inscreve no canal. Facilita aí bastante para você acessar os próximos vídeos. Ativa o sininho das notificações, porque se você não ativar o sininho das notificações, o YouTube não vai te avisar que tem vídeos novos. E deixe nos comentários aí o que você achou, alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação, etc. Então, não deixe de curtir, porque a curtida aí é a recompensa pelo meu trabalho. E compartilhe nas redes sociais, grupo de WhatsApp, dos amigos, aí, família, etc. Porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Fui!